estrutura para fazer isso, mas tem algumas escolas que estão usando realidade aumentada ou realidade virtual, né, aqueles óculos. Então, assim, numa aula aqui que você tem 20 alunos assistindo uma palestra, você consegue criar uma plataforma que todos os alunos criam seus avatares, e os avatares eles podem ser, inclusive, assim, perfeitamente baseados na figura deles, né? Eles colocam lá uma imagem deles, a inteligência artificial copia aquilo milimetricamente e você consegue interagir no espaço virtual que você sente que você está se movimentando dentro daquele espaço, está se conectando com as pessoas, né? Só que é algo assim meio distante do que a gente faz ainda. Nem precisaria ser tanto assim, mas eu acho que tudo isso é muito válido, né? Essa tecnologia, esse avanço tecnológico, ele vai trazer muitos benefícios para a gente. Não, demais. Os games eu acho que são bastante saída para isso, sabe? Sim, sim. Estava trocando ideia com alguns coordenadores, infelizmente parece que nesse finalzinho aqui dessa reta final para a abertura do semestre, tendo muita reunião, sabe? E aí vários professores mandaram até e-mail para o CA pedindo para gravar mesmo, porque eles querem, sabe? Então eu acho que a participação hoje de número vai ser menor, mas a gente sabe que você está fazendo um serviço absurdo, sabe? Porque tem mais de 25 inscrições de professores pedindo, sabe, a aula, querendo a aula gravada. Por isso que a gente correu atrás, inclusive, para poder gravar, sabe? Porque a gente sabe que você é professor, né? Você sabe mais do que ninguém. Da correria de planejamento de aula, de reunião que tem que participar, que eles têm que participar, a aula mestre, né? Tipo, de abertura de curso e tal. Então, sim, sim. Justificar que talvez hoje um pouco tenha menos pessoas. Eu já vou fazer a introdução, então, para justamente você não já mandar a bola para você e você mandar ver aí. Já tá gravando? Perfeito. Beleza? Eu vou fazer a introdução bem rapidão. Vou ver aqui. Certo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Ian, eu sou o presidente do CA Teresa Tela, o CA de Relações Institucionais da Unip. Hoje a gente está aqui para a segunda aula do André, a segunda parte da aula, que começou ontem. Logo vai estar disponibilizado no nosso Instagram as duas aulas, para que vocês possam estar desfrutando de tudo que o André está passando aqui, e que coisas extremamente interessantes, até mesmo para mim, que não sou professor. Hoje, a segunda parte é filosofia grega e metodologias ativas em uma relação natural. A história da educação mostra que diferentes modelos serviram propósitos variados em eras distintas. No entanto, o que a Grécia Antiga pode nos ensinar sobre pedagogias mais atuais. Nessa sessão, vamos fazer uma jornada por modelos educacionais e refletir sobre as lições aprendidas. O André, ele é um cara extremamente voltado para a pedagogia, estudou muito tudo isso, o currículo dele é enorme. O CA optou por trazer o André porque a gente está querendo fazer pela primeira vez um evento voltado para professores, não somente para alunos. De alguma forma a gente ajudar no meio dessa pandemia, que as aulas, né, foram completamente mudadas e a dinâmica é completamente diferente. Muitos professores gostariam de ter uma ajuda, uma ideia de o que fazer dentro da sala de aula. Eu agradeço ao nosso coordenador Manzi e ao professor Luiz, que sempre nos empurrou aí para fazer os eventos do CA acontecerem. Agradeço a todo o CA, a equipe de marketing, relações públicas e financeiro, que também faz esses eventos acontecerem, e, acima de tudo, o André, por estar aí mais uma vez nessa parceria. Passo a palavra para o André, e André, pode mandar. Acho que o meu microfone estava desligado. Então, muito obrigado, Sr. Ian. É um prazer novamente estar aqui, né, com educadores que trabalham principalmente, né, no ensino superior, e trabalham muito com aquela ideia de academicismo, que a gente falou um pouquinho antes, né? E hoje a minha ideia com vocês aqui, para quem não estava aqui ontem, né, é falar um pouquinho do que a história tem nos ensinado em relação à pedagogia, e eu acho que isso é muito válido, né, porque para quem está na trajetória do RI, né, como eu estive há algum tempo atrás aí, eu acho que a gente olha muito para as lições passadas, né, as lições aprendidas para analisar os cenários mais atuais. Mas isso falta, né, está muito em falta, eu diria, na pedagogia, na metodologia de ensino
superior, né? Então, eu queria só resgatar um pouquinho dessa reflexão que a gente fez ontem, de que muitas vezes os nossos alunos que estão ali assistindo às nossas aulas, estão, né, frequentando o curso, eles não têm aquele objetivo de entrar para a academia. Então, eles vão muitas vezes trabalhar na indústria, na área de serviços, e eu acho que a gente deixa um pouco a desejar para eles, né? A gente foca muito na escrita de artigos acadêmicos, na prova, né, naquela avaliação somativa, você acaba recebendo uma nota numérica, né, que vai definir o seu trabalho, se ele foi bom ou não, se ele estava acima ou abaixo da média. E o que eu vou apresentar aqui para vocês é uma reflexão que vem desde dos tempos gregos, né, da filosofia grega, do tempo de Sócrates, e algumas lições que a gente já conhece, mas eu não sei se a gente aprendeu tanto assim, né? E essa é a ideia. Então, que eu gostaria muito que vocês refletissem comigo. Será que o que os gregos estavam fazendo ali no século III a.C., será que a gente não consegue aproveitar nada do que eles fizeram, né? Será que o que os europeus faziam na Idade Média, com os tutores, os mentores, os artesãos, por exemplo, será que a gente não consegue aproveitar nada daquela história, né, daquelas lições? Então, a gente vai olhar muito nessa perspectiva evolutiva da educação. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. E, é claro, né, hoje eu não vou usar muitos brain breaks, né, vou tentar fazer uma sessão mais reduzida para que a gente tenha mais tempo no final para perguntas e comentários, mas eu peço muito que vocês utilizem aí o canal do chat, do Padlet, né, que vocês têm acesso, para fazer perguntas, para interagir, para falar um pouquinho comigo enquanto eu faço essa exposição aqui. Então, hoje a sessão é sobre filosofia da Grécia Antiga e metodologias ativas, porque eu acho que elas formam uma relação natural. E aí, todo docente, eu queria muito ouvir de vocês, né? Vocês que estão na docência agora, que estão ensinando no nível superior, né? A gente passou do ensino médio para o nível superior, da graduação, e muitos ainda estão trabalhando, inclusive na pós-graduação, né? Então, a gente está trabalhando com mestrado, doutorado. Qual é a experiência que vocês têm de pedagogias, de metodologias, né? O que vocês viram sobre isso? Porque eu percebo que falta muito, né, em alguns cursos. Eu acho que quando a gente faz a graduação de pedagogia, de letras, ou de alguma coisa que tem a ver muito com o ensino, a gente até passa por essas etapas, mas quando a gente faz graduações ou pós-graduações em temas mais diferenciados, a gente acaba nem vendo muita coisa do que é o ensinar e como o ensinar funciona. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, se vocês quiserem abrir o microfone, ou podem colocar no chat, vocês viram alguma coisa de pedagogia, de estratégias de ensino, né, de técnicas de ensino, como fazer, como planejar a aula, recursos, alguma coisa assim, ou vocês acham que faltou muito na formação de vocês? Então, por favor, abram aí o microfone ou coloquem no chat para a gente, por favor. Isabela falou aqui que faltou. Quem mais, gente? Estou olhando aqui no chat de vocês. Muito pouco, Rafael Manzi, né? A maioria dos programas não tem praticamente nada. Fazemos estágio com os professores titulares, mas não vemos quase nada. Exatamente. É essa a impressão que eu tenho de experiência, né? De conversar com muitos professores de vários estágios, vamos dizer assim, estágios no sentido de níveis, né, da educação. Ana Luísa, o pouco de formação que tive nesse sentido foi na docência orientada, com meu professor orientador, mas nos currículos dos programas nada, exatamente, né? E aí a pergunta talvez mais essencial, mais fundamental dessa sessão seja, será que faz diferença ter essa formação? Será que faz diferença ter um programa de capacitação no sentido de
conhecer o que as pedagogias mais antigas e mais contemporâneas trazem para a gente. O que vocês acham? Sim ou não? Será que é legal entender as lições aprendidas, né, das gerações anteriores aí para a gente conseguir elaborar o nosso plano de aula, entregar a aula, né? Vale a pena ou não, né? Rafael falou que sim, então vamos seguir, vamos acreditar no Rafael. Então vamos lá. E eu queria muito começar com essa provocação aqui, né? Esse é um dos meus amigos queridos, um grande autor do Brasil, que trabalha muito na linha de ELT, que a gente chama, né? Que é English Language Teaching. Ou seja, ele trabalha com ensino de inglês. Ele né, está vivo ainda, ele é um dos maiores autores do mundo e é brasileiro, e isso tem uma carga maior ainda, né? O nome dele é Luiz Otávio Barros, e eu tenho muito prazer, assim, de trazê-lo aqui, de ser amigo dele, de conhecer o trabalho dele, de conhecer as publicações dele. E ele falou numa conferência internacional que aconteceu em Caxias do Sul, em 2018, the need to lacrar, né? Que é uma coisa que as mídias sociais trouxeram muito para a nossa realidade, né? A lacração. E se você pensar na etimologia da palavra lacrar quer dizer fechar o diálogo, né? E isso não é bom. Então, se a gente for pensar, né, na idade contemporânea, nas atividades que a gente faz, lacrar, quando alguém fecha o diálogo e fala assim, eu sou superior intelectualmente, essa minha análise está perfeita, não cabe mais nenhuma observação ou comentário, alguma coisa do tipo, você fecha o debate e aí acaba ali. E o Luiz Otávio Barros, é uma voz muito ativa contra isso, essa lacração. E a lacração da educação superior é que o método academicista, voltado muito para a publicação, né, daquela ideia de publish or perish, não sei o quê, ele não tem que ser discutido, ele não tem que ser questionado, né? Eu acho que é o contrário, a gente tem que questionar tudo, a gente tem que se basear muito no empiricismo, né, na observação, no experimento científico, para a gente poder dizer se é bom ou não, se funciona bem ou não, e sempre, né, vamos dizer assim, alinhados com as novidades. Então, essa ideia dessa sessão é muito assim, vamos seguir e é uma ideia que vocês podem usar na aula de vocês. Começar com uma reflexão sobre o que é o estado da arte do que a gente faz na nossa modalidade, na nossa área, né? Então, o que está acontecendo em RI agora? Aí depois a gente vai para um pensamento mais acadêmico, né, de revisão de literatura, para falar o que é que a literatura sugere, e aí a gente vai para um modo mais prático, né? E o que isso quer dizer na minha profissão, na minha vida pessoal? Então, se você pensar no aluno de hoje em dia, que muitas vezes ele vai para a academia, ele vai ser um autor, um cientista, ele vai publicar, mas tem o aluno que vai muito mais para a área de serviços, né, que vai trabalhar com uma instituição internacional. Então, se a gente começar de um brainstorming, de reflexão sobre, vamos dizer assim, a gente vai falar muito sobre realismo e idealismo, por exemplo, o que isso quer dizer? Aí a gente vai olhar para a revisão da literatura desse debate, e aí a gente vai trazer mais para a nossa vida prática. Como é que eu vou usar isso? Eu vou ser um consultor numa instituição internacional. Eu vou trabalhar no terceiro setor numa ONG. Eu vou trabalhar como consultor do governo. Enfim, se a gente seguir um pouco dessa ideia de rap, né? Que eu até peguei assim a imagem perfeita do rap, como se ele estivesse fazendo um rap ali com a mão dele, com o gestual dele, né? Que é refletir sobre o estado da arte atual, olhar para a revisão da literatura e transferir isso para a nossa vida prática, seja ela acadêmica ou mais profissional, dentro da empresa, dentro da indústria. Se a gente seguir um pouco esse modelo, acho que a gente consegue pensar como é que teria que ser a nossa aula, né? E aí, eu vou dar um tempinho aqui, vou até desligar minha câmera aqui, vou dar um tempinho
1 minuto para vocês lerem, e aí vocês vão dizer se vocês concordam ou não com essa afirmação. Ok, acho que deu tempo de ler, né, gente? O que vocês acham aí? Podem colocar aí no chat de vocês, concordam ou não, acham que faz sentido? É uma afirmação que, sei lá, tá um pouquinho fora da realidade. Faz sentido ou não? Estou esperando aí alguém me dar uma resposta. A gente segue. A escola é um produto histórico, é uma construção social histórica, que muitas vezes nem olhou muito para o status quo, vamos dizer assim, científico, ela simplesmente foi se formando, né? Ela foi convencionada pelas civilizações, né? Vocês acreditam nisso? Exato, o Rafael falou, é uma construção histórica. Então, muitas vezes, e eu acho que isso é uma coisa que o meu professor, que é uma das grandes referências da neuroeducação, né, o meu professor de Bristol, ele falou no livro dele da evolução do cérebro e do aprendizado, né, que muitas vezes o que a gente construiu como sociedade ficou meio estagnado, ficou meio baseado em algumas crenças e convenções que hoje em dia até seguram a gente, né? Elas travam um pouco, engessam muito o que a gente faz, né? E a sociedade, ela evoluiu com uma rapidez gigantesca nos últimos 1000 anos, por exemplo, né? Só que o nosso cérebro, como a gente participa da sociedade, como a gente se conecta com outras pessoas, isso continua basicamente o mesmo, né? A gente ainda é muito influenciado pelo aquele efeito manada, né? Então, exatamente como o Rafael disse, existe imagem para novas formas mais positivas. A Isabela disse que faz sentido, porque a evolução que as escolas têm construído se baseia em lançar os alunos para a faculdade, se acomodou nisso com o passar do tempo. Exatamente. Oi. Aproveitando, só uma pergunta rápida, aproveitando o tema, é verdade a estrutura das escolas terem sido criadas na Revolução Industrial e se manterem o mesmo até hoje? Você que estuda pedagogia, isso é fato? É fato? Isso é fato? Olha, você, my dear Sir Ian, você é um profeta, porque os próximos slides vão falar justamente sobre isso. Então, eu não vou dar spoilers agora, mas a gente tem assim, eu posso dizer sim para você, né, uma resposta mais geral. A gente tem um modelo de educação que foi muito baseado numa necessidade prática de fazer com que os alunos, com que as crianças, na verdade, né, as novas gerações conseguissem ler e escrever e entender um pouquinho de numeracia, né, de números e de cálculos, para que elas pudessem trabalhar em determinado segmento da sociedade, que era um segmento que estava nascendo, né, que era a indústria. Então, elas precisavam ler muito das placas, né, dos manuais, e fazer cálculos, saber operar máquinas. E essa ideia de ter, então, uma escola, ou ter pelo menos um tipo de escolarização ou de sistema educacional que desse isso, né, que desse esses subsídios às crianças e às novas gerações, surgiu muito na idade, né, assim, no século XVIII, com a Revolução Industrial,
para que os alunos tivessem pelo menos os insumos mais básicos para trabalhar na indústria, né? Mas eu vou mostrar isso para vocês agora, exatamente agora. E aí eu não sei se vocês leram os textos aí, eu tentei dividir, e aí já fica a dica, né, de dinâmica que vocês podem fazer com seus alunos. Eu sei que vocês têm vários alunos dentro da turma, eu acho que tem alguma pessoa com o microfone aberto que está dando um eco aí, não sei. É o do CA, eu acho. Pois é. Se der para fechar. Vou fechar aqui. E ver se fica melhor, não sei. Mas a ideia é assim, os textos, eles foram divididos de acordo com um blog do Matt Church, que é um psicólogo, um historiador que fala muito sobre a evolução da educação, né? E aí ele vai falar um pouquinho de algumas eras que são muito importantes, né, no nosso entendimento do que é a educação. Se vocês leram, ótimo. Se vocês não conseguiram ler, o link está lá no Padlet que eu criei para vocês. Vocês leiam aí. Vocês podem ler quantos textos vocês quiserem, mas a ideia de dinâmica para trabalhar com o grupo de vocês podem dividir, né? Vocês têm grupos grandes, com vários alunos, você pode falar assim, vou dividir esse texto em 5 partes, os alunos que começam, que tem a inicial do nome, né, de A a E, vão ler a primeira parte, de F a J vão ler a segunda parte, porque a gente faz no inglês a gente chama isso de jigsaw reading, né, que é uma leitura meio quebra-cabeça, que os alunos têm que se comunicar para fecharem o texto, né, para entenderem todas as partes do texto. Mas, enfim, se vocês conseguirem ler, ótimo. Se não, vamos aqui. O que é essa primeira era da civilização aí que eu decidi escolher retratar, e fazendo muito aquela analogia, aquela alusão àqueles jogos, né, sei lá, 1 milhão, por exemplo, aquele do Show do Milhão do Silvio Santos. Atrás da porta número 1 a gente tem a era tal. Qual que é essa era que eu estou retratando aqui na porta número 1? O que vem à cabeça aí de vocês, né? E quem estudou RI estudou um pouquinho de história, então, olhando para essa figura aí que eu mostrei para vocês da porta número 1, o que vocês imaginam? Qual é o período histórico que eu estou retratando aí? Vamos lá, gente, sem medo. Idade da Pedra, exatamente. A gente pode falar até em pré-história, né? E se a gente pensar, a Idade da Pedra, não existia nenhum sistema de educação oficial formalizado, não existia escola, não tinha essa ideia de público e privado, né? Tinha muito aquela ideia de conquista de território. Exatamente, Bibiana, pré-história, né? E a educação se dava muito dentro de um sistema familiar, né? Você nascia naquela família, naquele vilarejo, naquela comunidade, e você aprendia muito com a experimentação, com o testar, né, do ambiente. Então, nesse período histórico, as crianças morriam com muita facilidade até, né? Que elas saíam um pouquinho, iam muito para longe da família, elas eram atacadas por um predador, ou enfim, era muito a exploração do ambiente e muito a observação dos adultos, né? E aí a gente muda para essa idade aqui, que é a idade da Revolução Agrícola, né? Da invenção da escrita. E nessa idade, então, a gente já tem alguma segmentação da sociedade, né? De você pensar que algumas pessoas desempenhavam funções diferentes, porque agora a gente sabe plantar, a gente não é mais, né, nômade, a gente é mais sedentário, a gente consegue se colocar num território específico, a gente começa a criar novas cidades, a gente tem mais insumos para a nossa própria sobrevivência, então cada pessoa tem uma função a desempenhar dentro da sociedade. Então, você pensa
As crianças, inclusive, trabalhavam nas plantações com os adultos, né? E existe uma necessidade de registrar o que está acontecendo. Por isso que a escrita, a matemática, né, básica surge nessa época. A gente precisa escrever em algum lugar o que a gente colheu, o que sobrou, o que faltou. E aí as crianças agora elas não têm aquela flexibilidade, aquela liberdade de explorar tanto o ambiente. Elas têm que trabalhar muito dentro de uma função mais específica. E aí, se a gente pensar no número 3, qual que é o número 3 aí? O pessoal de RI, que estuda história, o que esse número 3 significa, gente? Vamos lá. Qual é a idade, qual é a era que esse número 3 retrata? Idade Média, parabéns, é isso aí, Isabela. E na Idade Média, se a gente for pensar, né, no feudalismo, numa sociedade extremamente hierarquizada, você tinha lá o reino, o rei, a família real, você tinha os nobres, você tinha os plebeus, né, os camponeses, você tinha uma estrutura muito rígida que não permitia a ascensão social, com pouquíssimas exceções, né? E você tinha os filhos dos nobres e os filhos do rei, os filhos da família real, recebiam uma educação privilegiada, com tutores particulares, inclusive. Mas eles iam trabalhar coisas do tipo grego, clássico, latim, né? Eles iam trabalhar aritmética, matemática, coisas desse tipo, astrologia na época, enquanto os filhos dos camponeses, se eles tivessem uma chance real, eles iam seguir um mestre, né? Eles iam aprender uma arte, eles iam ser aprendizes de alguma profissão. Então, alguém que sabia trabalhar com couro, por exemplo, né? Então, era muito pela observação, mas dentro dessa época existia ainda muita punição física, né? A gente não tinha aquele academicismo que a gente tem hoje. E os filhos dos nobres, eles aprendiam, sim, claro, a recitar poemas em grego, cânticos e coisas do tipo, né? Então, era muito elitista. E aí a gente vai para o número 4. Aí o número 4 é o que o Ian perguntou. O que é que acontece aí no número 4? Qual é a época retratada aí nesse número 4? Revolução Industrial, exatamente. Aí na Revolução Industrial, no século XVIII, principalmente na Inglaterra, a gente tem uma mudança de paradigma gigantesco, porque agora a gente tem que prover aqueles segmentos mais baixos da sociedade que estão sendo convocados para trabalhar dentro das indústrias, né, das fábricas, o mínimo para que eles consigam operar o que está acontecendo ali. Eles têm que entender, pelo menos, aquelas placas que estão ali dentro da fábrica, né, da fábrica, para entenderem como é que funciona a máquina. Eles têm que saber fazer algum cálculo muito básico, para saber que os insumos que entram desse lado da máquina, eles têm que sair na mesma quantidade do outro lado da máquina. E assim, apesar de ser um período muito grotesco e cruel com as crianças trabalhavam 18 horas por dia, crianças de 9, 10, 11, 12 anos, até que surgiu uma lei, mas isso foi no século XIX, né, para poupar as crianças mais novas, mas mesmo assim eles trabalhavam com crianças de 14, 15 anos. É um período que forçava muito, né? A gente chama de top-down no inglês, né? Ele vem de cima para baixo, ele é impositivo, você tem que aprender essas características, essas habilidades para você ser educado, né? Mas é um modelo que era patrocinado pelo governo britânico, então a gente pode até pensar na origem da escola pública, né? A escola pública deve ter surgido aí. A gente teve alguns outros momentos, aí, alguns outros episódios na história com os próprios jesuítas, né, no Brasil, que eram patrocinados pela coroa, eles evangelizavam os índios, mas, enfim, a gente pode pensar muito no nascimento da escola pública, né, paga por impostos, para que o cidadão aprenda coisas básicas para poder operar o que ele tem que fazer.
vindo do Reino Unido, né, da Inglaterra na Revolução Industrial. E aí, a discrepância, qual é esse período aqui? Período 5, não sei se alguém chegou a ler sobre isso. O que vocês veem aí nessa figura? Para quem é bom de história, esse cara aí é super famoso. Esse busto aí que você vê em vários museus. Quem será esse? Ah, vocês não precisam. É Grécia Antiga, isso aí, Isabela, Grécia Antiga. E aí, por que eu coloco a Grécia Antiga, se a gente está seguindo uma ordem cronológica lá no final? Devia estar antes, né? Devia estar entre a pré-história e devia estar entre a descoberta e a invenção da escrita e a Idade Média, na verdade, né? Só que aí eu vou provar para vocês que a Grécia Antiga trazia já alguns elementos muito parecidos com o que a gente vê hoje na educação mundial. E a pergunta é: podemos aprender algo com a Grécia Antiga sobre educação? Vocês acham que os gregos antigos ali, da época de Sócrates, Platão, Aristófanes, Xenofonte, será que eles têm algo a ensinar para a gente em relação à educação? Eu diria que sim. Eu vou tentar provar para vocês. Vamos ver, vamos testar o grego antigo de vocês. Vou colocar algumas palavras aqui em grego com as definições e vocês usam aí o chat de vocês para tentar adivinhar. O que é isso aqui? Gostar de aprender. Está escrito em grego. Gostar de aprender. Chutem aí. Se você não faz ideia, se está muito difícil, coloque aí no chat, não tem problema, não faço ideia. Não tenho a mínima ideia do que isso signifique. Mas significa gostar de aprender em grego. Não? Ninguém? O grego antigo de vocês está péssimo, gente. Vocês têm que estudar mais grego antigo. Vamos lá, vou mostrar para vocês. Isso aqui significa matemáticos. Ou seja, matemática, a nossa disciplina matemática significa gostar de aprender. Só que é claro que as pessoas aqui que estão com a gente de humanas nunca imaginariam que matemática significasse gostar de aprender. Deve ser provavelmente o contrário na mente de vocês, né? Matemática deve ser o oposto de gostar de aprender, mas matemática significa gostar de aprender. Vou mostrar outro para vocês. O que significa isso aqui? Interrogação, conhecimento adquirido por investigação. Uma palavra grega, a gente conhece, a gente usa o dia todo, em várias ocasiões. Ninguém sabe? Significa história, história. História é interrogação, conhecimento adquirido por investigação. E aí a gente tem aqui bios, esse aqui é mais fácil, a vida e o estudo, ou o discurso da vida. O que é esse aqui? Esse aqui vocês vão acertar, hein, gente? Do grego antigo. Biologia, muito bem, biologia. Biologia é o estudo ou o discurso da vida, exatamente. E aí a gente tem aqui a descrição da Terra como planeta, em suas várias esferas. Aí vocês também sabem, acho que vocês conseguem acertar essa aqui. Primeira letra aí é o gama, tem som de G. E aí? Alguém chuta? Ah, muito bem, geografia, exatamente, geografia, descrição da Terra. Esse aqui talvez vocês não consigam identificar, mas significa natureza, o mundo natural. As leis dos objetos, né, que existem na natureza. Vou dar aí 30 segundos para vocês chutarem. Se ninguém acertar, eu mostro para vocês. O que é isso? Qual é essa matéria? Física! Parabéns, Lara! Física, exatamente. Físicos, é a física. E aí a gente tem a arte das musas, né? A arte que nos faz refletir sobre o mundo, pensar no mundo, o que seria isso? E aí? Alguém chuta?
Arte das musas. Vou ajudar vocês, gente. É a música, né? Os gregos estudavam música. E, finalmente, a gente tem mais dois, se eu não me engano, a arte das letras, a gramática e a arte, ou, aliás, o amor pela sabedoria. Acho que essa aí vocês sabem. O amor pela sabedoria, que é uma das disciplinas que a gente normalmente estuda, né, nos cursos de ciências sociais. Exatamente, Viviana, filosofia. Filosofia. Então, será que os gregos têm algo a nos ensinar, né? E eu trago aqui o busto dessa imagem mitológica quase, né? Que é uma pessoa que mudou o curso da história e que influenciou muito do que a gente faz hoje, que é um filósofo, né? Foi um filósofo grego. Alguns autores até diriam que ele nunca existiu, ele é mais um mito do que uma pessoa real, mas o nome dele é Sócrates, né? O pai da filosofia ocidental moderna, vamos dizer assim. E para que vocês consigam visualizar mais, né, pensar nessa pessoa como uma pessoa concreta, imaginem o Anthony Hopkins aí. Sou fã do Anthony Hopkins, né? E nesse filme, na verdade, ele não representou Sócrates, mas o Ptolomeu, foi um outro matemático grego muito importante, mas olhem para a cara dele e para a cara do busto, né? Eles são a mesma pessoa. Imaginem o Anthony Hopkins aí. O filme foi o Alexandre o Grande, se eu não me engano, um filme de 2004. E o Alexandre o Grande, o Alexandre era o Colin Farrell, né? Mas, enfim, ele parece muito exatamente a cara do busto aí do Sócrates, né? E o Sócrates era um cara polêmico, era um cara meio odiado, ele era amado por poucos e odiado por muitos na Grécia Antiga, em Atenas, né? Ele morreu no ano 399 a.C., se eu não me engano, e ele morreu com 70 anos, mais ou menos, 69, 70 anos. Por que ele era odiado, né? Eu vou contar um pouquinho da história dele com essas palavras aqui que ele disse, né? Criton, não nos esquecemos de que devemos um galo a Esculápio. Esculápio era o deus da medicina. Então, Sócrates era um cara que cresceu, aprendeu a profissão do pai, né, de escultor. Ele foi soldado, ele participou de 3 campanhas militares, e ele começou a se dedicar à profissão de educador e mentor quando ele já tinha lá os seus 50 e tantos anos, já era velhinho. Não tão velhinho, mas ele era um cara que questionava muito o status quo da sociedade, né? E isso trouxe muitos problemas para o Sócrates. Ele tinha muitos seguidores que achavam que as coisas que ele perguntava, as coisas que ele falava eram muito interessantes, né? E diz a lenda que um dos seguidores de Sócrates foi ao oráculo no templo de Apolo, a sacerdotisa de Delfos, e perguntou a essa sacerdotisa: quem é o homem mais sábio de Atenas? E ela disse: é o Sócrates. Aí o seguidor voltou, correndo, disse para Sócrates: sabia que tu eres o homem mais sábio de Atenas? Ele falou: besteira, isso não é verdade. Eu vou provar para vocês que não é verdade. Então ele começou a andar pela cidade-estado, a polis grega, Atenas, perguntando a pessoas que eram consideradas muito sábias e inteligentes, políticos, professores, artistas, perguntas muito simples, né? E ele percebeu, depois de perguntar muitas pessoas muito sábias, de acordo com que a sociedade acreditava, que ele realmente era mais inteligente que elas, que ele realmente era mais sábio que elas. Porque ele disse o seguinte: eu só sei que eu nada sei, que as pessoas elas são muito seguras do que elas sabem, elas acham que sabem muito do assunto que elas entendem, que elas estudaram, mas ele faz algumas perguntas mais profundas e elas não conseguem responder. Então, dentre os ignorantes, ele era o ignorante que sabia um pouquinho mais, porque ele reconhecia o tanto que ele não sabia. E isso, para mim, é uma lição de vida muito importante, né? Que a gente nunca sabe tudo, que a gente está sempre aprendendo e que a gente sempre tem que questionar os paradigmas, né? E o Sócrates foi condenado por isso. Ele foi a um julgamento,
julgamento, né, de homens muito importantes de Atenas, que acusaram o Sócrates de corromper a mente dos jovens, fazendo perguntas descabidas e irritar pessoas muito importantes, né, elite de Atenas, e também de não acreditar nos deuses da época de Atenas. Então ele foi condenado, foi mandado à prisão, ficou 1 mês preso, se eu não me engano, e aí ele, como bom cidadão, bom filósofo, decidiu por conta própria tomar o próprio veneno que o mataria, a cicuta. E a gente nem sabe se Sócrates existiu, porque ele pode ser imaginação de Platão, de Xenofonte, né, daqueles que escreveram sobre ele, mas ele mudou um pouquinho o paradigma da sociedade ocidental, com a maiêutica, né? Para que serve a educação? Então, se eu chego para vocês, eu falo o seguinte: a educação serve para formar cidadãos de bem. Aí vocês vão falar, mas cidadão de bem é o que o Bolsonaro fala, então acho que não é uma coisa boa, né? Então a gente vai averiguando, esmiuçando o que significa essa afirmação. E eu vou fazendo perguntas, uma atrás da outra, para a gente chegar numa realidade ou numa, vamos dizer assim, numa resposta mais refinada. E essa é a essência da maiêutica, né, do método socrático. E a gente apresenta uma tese, a gente apresenta uma afirmação sobre algo, alguém vem com uma antítese, com algo que vai contra aquilo, mas, né, baseado em lógica, a gente tenta equilibrar essas coisas, e disso vai surgir ou uma síntese, que é vamos dizer, um refinamento, né, do que a tese e a antítese elas criaram, ou a gente vai refutar aquilo não se junta. E aí, se você pensar nisso é o apoio, é o fundamento, é o alicerce da metodologia científica, do método científico, né? De apresentar uma verdade e tentar refutá-la, e tentar trazer outros elementos, e tentar sintetizar isso. E isso é muito o que acontece na educação, que deveria acontecer na educação. Eu apresento um cenário para vocês, vocês me trazem argumentos contrários, a gente tenta conciliar esses argumentos. Se a gente conseguir, a gente cria uma afirmação mais refinada. Se a gente não conseguir, a gente refuta e começa o ciclo de novo, né? E aí, se você pensar no seguinte: qual é o propósito da educação, então, desde, né, da antiguidade até hoje? A gente tem o Matt Church falando que a educação 1.0, como ele classifica, ela serve para o cuidado dos filhos. Os pais querem cuidar dos filhos para que eles sobrevivam ao mundo. Então, eles têm que aprender habilidades básicas para sobreviver ao mundo. Enquanto que na educação 2.0, eles têm que aprender uma função social. Eles têm que aprender a plantar, eles têm que aprender a colher, eles têm que aprender uma arte, né, uma profissão, para que eles sobrevivam. E na educação 3.0, que ele diz que é esse momento que a gente vive hoje, é para competição. O meu filho, ele tem que passar na melhor universidade, ele tem que ter as melhores notas, ele tem que ter um diferencial para que o mercado de trabalho absorva, né, convoque esse meu filho. Para os educadores, a ideia da educação 1.0 era impor: você pode fazer isso ou aquilo, se você fizer aquilo, você pode morrer. E aí a ideia de educador na educação 2.0 é de imprimir capacidades, é de, vamos dizer assim, colocar funções dentro do cérebro para que a gente desempenhe certas ocupações ou profissões. E hoje em dia, porque as crianças são mais livres e mais flexíveis, e a gente vive num tempo de abundância, é mais inspirar, né? E aí a gente pode pensar que, no primeiro momento, a sociedade era muito marcada pela religião, pela mitologia, e aí a gente tem, num segundo momento, na 2.0, uma presença muito forte do governo, e na 3.0 uma presença muito forte do mercado, né, para definir essas relações educacionais. Eu acho essa tabela muito interessante, porque ela mostra para a gente quem é que dita as regras da educação, né? E aí, se a gente for pensar, então,
da característica principal da educação 1.0, a gente vai ver que o educador ele vai se importar em passar o conteúdo no ritmo dele, do jeito dele, você vai aprender se você tiver a capacidade ou não. Na educação 2.0, eu vou ajustar o conteúdo, a metodologia de ensino, para que você tenha uma chance de sucesso, né? Então, eu vou me importar um pouquinho com a personalização, a diferenciação entre os alunos. Na educação 3.0, se vocês notam que aumenta agora, eu vou fornecer recursos, conteúdos necessários para que você possa aprender o que você precisa, de uma maneira que funcione para você, quando e onde você estiver, e eu vou disponibilizar o meu tempo para te ajudar a aplicar esse aprendizado de uma maneira útil. Então, se a gente for pensar um pouquinho na evolução da educação, a gente saiu de uma bolha de que os alunos eles têm que aprender no meu ritmo, do jeito que eu ensino, para algo que eu tenho que adaptar para o jeito que eles aprendem, para algo que eu tenho que inspirá-los a querer aprender do jeito deles. Então, essa é a evolução que a gente tem visto nesse período que vem lá desde a pré-história até hoje, né? E a gente pode até colocar educação 2.0 no nosso momento atual, porque talvez a educação 3.0 nem chegou onde a gente está hoje, né? A gente ajusta, tenta ensinar do jeito que você tem a melhor chance de sucesso. E nem isso, muitas educações e pedagogias focam muito na educação 1.0, que é, assim, muito rígida, eu passo o conteúdo, aprendeu, não aprendeu, I'm sorry, né? Aí se vira. E aí eu quero mostrar para vocês, então, dessas possibilidades de educação, o que a Grécia já vinha fazendo no século III, IV antes de Cristo, já é algo muito avançado se você olhar para o que acontecia depois disso, né? Se você olhar para a Idade Média, se você olhar para a Revolução Industrial. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Quais são as lições que a gente deveria ter aprendido, então, com a Grécia Antiga e com outros momentos históricos, né? E aí, o Brain Break de vocês hoje, eu queria mostrar aqui para vocês Deixa eu até sair aqui. Lembre-se, né? A gente tem que fazer umas pausas estratégicas aí. Eu quero mostrar para vocês, não sei, alguém aqui já foi para a Grécia? Coloque aí no chat de vocês. Alguém já foi para a Grécia ou não? Alguém já teve essa oportunidade maravilhosa de ir para a Grécia? Não? Queria saber se alguém já viajou para a Grécia, gente. Não? Ainda não. Ainda não. Gostei do espírito, da mentalidade. Um dia eu vou. Queria dar uma visão aqui para vocês de Santorini. Espera aí que eu acho que ainda está um pouquinho... Vou passar esse aqui, ó. Santorini para vocês. Almanzi já foi para a Grécia. Vou mostrar só um pouquinho aqui para vocês, mas eu queria saber como é que vocês se sentem olhando, né, para esse paraíso, para esse lugar assim exótico, incrível, maravilhoso, né? Imaginem se aí talvez, né, depois da pandemia,
na Grécia, em Santorini. A Grécia realmente tem uma riqueza cultural maravilhosa e acho que a gente tem que aprender muito com o que os gregos, né, há muitos anos, há milênios, nos ensinaram, né, e passaram para os romanos, só que a gente não aprende com tanta facilidade assim, né? Então, vou voltar aqui. E vamos pensar um pouquinho em algumas estratégias ou algumas metodologias que são muito famosas e que elas têm um pouquinho dessa origem na Grécia Antiga, né? E tem um pouquinho da origem dessa ideia de questionar, desse método socrático, né? Desse método de tese, antítese, síntese e refutação, e de pensar o mundo não como algo fixo e imutável, mas como algo que pode ser explorado, que pode ser aprendido. E aí a gente tem algumas metodologias aqui, acho que vocês não vão saber os nomes, eu coloquei aí as iniciais, mas eu vou mostrar para vocês como é que eles funcionam. E o primeiro é o Flipped Classroom, né? Então aí, se alguém já ouviu falar do Flipped Classroom, coloca um sim aí no chat. Já ouviram falar? Nunca ouviram? Em português, a sala de aula invertida. Já ouviram falar disso? Bibiana, sim. Já, exatamente. E aí eu diria assim, no nosso caso, para quem trabalha com ensino superior, a gente até trabalha bastante com essa ideia de flipped classroom, que é a gente tem uma certa bibliografia correspondente à aula que a gente vai dar, que os alunos eles precisam acessar antes, né? Eles precisam ler o texto antes, para que na sala a gente discuta aquelas ideias, né? Só que o flipped classroom ele não nasceu no ensino superior, ele nasceu na escola fundamental, na escola básica, né? No ensino básico, na comunidade rural do estado do Colorado, nos Estados Unidos, em que os alunos eles não tinham como chegar à escola, eles não tinham nem como acessar o prédio físico da escola, então eles tinham que conseguir obter os materiais das aulas antes para que eles assistissem, para que na aula eles aplicassem aqueles conhecimentos. Então, a ideia do Flipped Classroom é que a gente vai ter pelo menos 2 estágios e talvez um terceiro, e o primeiro estágio é in class, né, que a gente, normalmente, no modo tradicional, a gente dá uma lecture, que é uma palestra, como eu estou fazendo, dá uma aula expositiva, e no out of class, que é fora da sala de aula, tem uma tarefa, um homework, né? Uma lição de casa, e aí tem uma extensão, uma pesquisa, alguma coisa. No flipped classroom, a gente vai inverter essa lógica. A gente, dentro da sala de aula, vai passar a tarefa, ou né, a gente vai fazer o que normalmente os alunos fariam fora da sala de aula, e fora da sala de aula eles vão assistir a palestra, ou vão assistir a aula expositiva. Então, essa é uma ideia muito interessante para a gente trabalhar no ensino superior. A gente pode gravar aulas assíncronas, ou a gente não precisa gravar, a gente pode encontrar aulas assíncronas. Imaginem vocês aí, não sei, vamos pensar no Joseph Nye, né? Vamos pensar que tem algumas aulas gravadas aí do Joseph Nye no YouTube, e ele falando da teoria que ele mesmo criou, que seria mais interessante do que ouvir isso do próprio professor. Então, a gente consegue disponibilizar o link dessa palestra de alguém que criou uma teoria que é muito pertinente a relações internacionais, então a gente assiste aquilo antes da aula, e dentro da sala de aula, no momento da aula, a gente usa os insumos daquela palestra para fazer alguma análise, para discutir. Então, é assim que funciona. Então, assim, pode ser uma palestra gravada, pode ser um texto do Joseph Nye, né? Só que eu acho que a gente peca muito no sentido de variação, a gente dá muito texto escrito, né, capítulo de livro, não sei, a gente dá muitos artigos, né, acadêmicos, quando a gente tem, hoje em dia, a possibilidade de escutar o próprio autor que criou aquela teoria numa aula magna, numa palestra, numa sessão de algum evento, no próprio YouTube. Então, a gente tem que curar esses elementos aí, tem que achar isso e deixar disponibilizado para os nossos alunos. E aí,
o Flipped Classroom tem essas 4 características aqui, né, baseadas nas iniciais. Figure out where and when to flip. Então, eu não preciso inverter a minha aula inteira. Eu tenho que encontrar os momentos que eu posso fazer essa inversão, né, de assistir algo ou ler algo para estar preparado para discussão na sala. Procurem, look out for classroom-based activities. Vocês têm que procurar e desenhar atividades que sejam efetuadas ou desempenhadas dentro da sala de aula, e pode ser a sala de aula online também. Né? Então, eu assisti o vídeo, eu li o texto, e na sala de aula eu tenho que discutir alguma coisa. Então, sei lá, eu estou discutindo teoria realista, idealista, não sei. E eu pego uma manchete de um jornal que fala sobre a intervenção em determinado estado no Oriente Médio, e aí a gente vai, né, por um viés mais realista, a gente vai pensar, por exemplo, na soberania do Estado, a gente vai aí para um viés um pouquinho mais institucionalista, a gente vai pensar na atuação de ONGs internacionais, de organizações internacionais, e aí, dentro da sala de aula, online ou física, porque eu já assisti o vídeo dos autores que criaram aquelas teorias, ou li o texto deles, eu vou trazer esses conhecimentos para analisar aquela situação daquele país, né? Então, a gente pode pensar agora do Mianmar, por exemplo, né? Desse golpe de Estado que aconteceu. O que isso quer dizer? Será que eles estão quebrando alguma regra internacional? Eles estão abusando da população? Eles estão infringindo as expectativas de direitos humanos? Como é que eu analiso isso pelo viés institucionalista, pelo viés realista? Então, é assistir para entender, ler para entender e analisar alguma coisa, né? E aí, a gente pode pensar também que tem que ter um ambiente flexível, tem que ter uma cultura de aprendizagem, porque muitas vezes a gente dá um insumo para o aluno, um texto, um vídeo, e eles não fazem, eles não leem, né? Eles não acessam. E tem que ter um conteúdo com intenção, né? O conteúdo ele tem que servir de insumo para uma análise, para o que eu vou fazer na sala de aula, e tem que ter. E aí a gente tem que pensar no educador como um profissional da educação, realmente que conhece metodologias, que sabe como é que funciona isso. Então, esse é eu acho que talvez uma das metodologias mais populares hoje em dia de inverter a sala de aula. A gente já faz isso de uma certa maneira, com textos, né, com bibliografia, mas eu acho que a gente tem muito mais a fazer. A gente pode variar um pouquinho como a gente apresenta esse conteúdo para os alunos nessa era tecnológica. A gente pode, assim, uma coisa que aconteceu, que é até possível de acontecer para a gente, para vocês, na minha área agora, né, de educação e linguística, ensino de inglês, a gente consegue muitas vezes contato com as grandes referências, né, dos manuais aí de linguística. O Stephen Krashen, por exemplo, que é o cara que fala de aquisição de segunda língua, e a gente consegue mandar um e-mail para esse cara e ele aceita fazer uma aula com a gente, de graça. Ele fala, claro, se marca, vai ter uma aula magna aí do Stephen Krashen para quem quer estudar inglês e linguística aplicada, falando sobre a teoria dele. Então, a gente tem esse canal hoje em dia, né? Como instituição, mandar um e-mail para alguém que escreveu uma teoria importante para a nossa disciplina e chamar essa pessoa para participar da aula, para falar ela própria da disciplina, e a gente consegue fazer essa ponte, né? E eu acho que a sala de aula invertida, ela permite muito isso. Então, e vai depender muito dos contatos que a gente tem na academia, né? Mas imagine vocês trazer uma pessoa relevante aí para o cenário de RI, para falar para um chefe de Estado, não sei, alguém que trabalha como adido, né, cultural da embaixada, alguma pessoa que vive isso no dia a dia e trazer para dentro da sala de aula, ainda mais agora, nesse tempo de aula remota, né? E aí eu vou parar de apresentar um pouquinho, só para... E aí, por enquanto, alguma pergunta, alguma sugestão, algum comentário, o que vocês acham, né? E aí, gente, vamos lá, sem timidez.
essas ideias que eu estou jogando aí em cima de vocês fazem sentido ou, por enquanto, não, não tem nenhum respaldo aí no que vocês fazem? Essa é a grande pergunta para vocês. Tem mais algumas coisinhas para falar e eu já vou abrir para perguntas gerais, mas assim, dá para trabalhar com sala de aula invertida? Vocês já fazem isso? Faz sentido ter isso na aula de vocês ou não? Vamos lá, gente. Depende do conteúdo, Bibiana. Se você quiser abrir o microfone para explicar, o Quintas, projeto de palestra, buscou trazer as embaixadas, exatamente. Mas ainda não há algo dentro da sala de aula, isso. No meu caso, ensinando inglês, é muito mais simples de visualizar isso. Eu consigo trazer pessoas de países diferentes que falam inglês, né, como língua franca de comunicação, para os meus alunos entrevistarem, por exemplo, né? E eu acho que é uma ideia interessante, se você está aprendendo sobre... É uma coisa que a gente lê muito e fica muito abstrato no cérebro, né? Você lê um texto sobre organizações internacionais, como elas funcionam, né? Procedimentos e protocolos. Em vez de fazer somente isso, eu acho que é legal ler o texto para ter um insumo, para ter o conhecimento sobre aquilo, e usar isso para entrevistar alguém da OEA, por exemplo. E isso não tem que ser um evento separado, ele pode muito bem ser parte do cronograma das aulas, né? Aí vai depender muito de você conseguir esse contato, né, para fazer isso. Se você não conseguir o contato, eu garanto que vocês acham milhares não, pelo menos dezenas ou centenas de entrevistas online no YouTube de pessoas que exerceram papéis muito dominantes dentro de organizações internacionais. Então, é legal você ler o texto para você assistir o vídeo e conseguir fazer aquela análise e trazer para a sua realidade, né? E isso é muito a sala de aula invertida, né? E aí eu vou mostrar para vocês uma outra metodologia interessante que eu acho que a gente usa e explora muito pouco, que é o Team-Based Learning, né? Então, eu coloquei até, deixei tudo em inglês para que, se vocês tiverem curiosidade, vocês procurem o que é isso, o que isso significa. Mas o Team-Based Learning, ele basicamente mostra o seguinte: a gente vai trabalhar muito em grupos, hoje em dia é mais complicado pela questão da distância, do ensino remoto, mas ainda dá para fazer grupos de WhatsApp, grupos do Google Sala de Aula, grupos do Telegram, grupos do Facebook, vocês se viram com a ferramenta que vocês vão usar. Mas a gente tem uma situação de pré-trabalho, então a gente vai trabalhar, por exemplo, a gente eu lembro de ter estudado direito internacional público e privado, por exemplo, nas aulas de RI, né? Então, vamos supor que a gente divide a turma em 4 grupos, 2 grupos vão trabalhar com direito internacional público, 2 grupos vão trabalhar com direito internacional privado, né? E aí tem o texto base que vocês selecionaram, e vocês selecionaram talvez uma entrevista de alguém que fala sobre isso, um vídeo, enfim, e colocaram como material, né, a ser acessado antes da aula. Eles vão ler o texto, vão assistir o vídeo, e aí eles chegam para fazer um quiz, né? O primeiro estágio desse Team-Based Learning é o que eles chamam de Individual Readiness Assurance Test, né? Que significa o IRAT, né? Que significa eles vão chegar na sala de aula, ou eles vão, né, na modalidade online, eles vão fazer um quiz sobre direito público, direito internacional público e direito internacional privado. Cada grupo faz o seu quiz. Aí a gente tem que preparar esse quiz para eles, individualmente, para que eles deem as suas próprias respostas, né? Cada um dê a sua própria resposta, baseada no entendimento dos materiais que eles tiveram que acessar. E aí que vem a coisa mais legal, o Group Readiness Assurance Test.
Eu fiz o meu teste, fiz o meu quiz de 10 perguntas, eu selecionei A, B, C, A, B, sei lá o quê. O meu colega divergiu um pouco em algumas perguntas. Por que que ele divergiu um pouco em algumas perguntas, né? E aí a gente vai se juntar, a gente vai trabalhar em pares, em grupos, para tentar chegar num consenso. Ok, eu tenho 3 respostas que estão diferentes às respostas que você selecionou. Então, a gente vai ter uns 5, 10, 12 minutos para falar e tentar entrar em consenso. Por que você respondeu isso e eu respondi aquilo? Né? E esse momento é um momento muito importante, que ele não é centrado no professor. E aí, se você estiver usando o Zoom, você faz aqueles breakout rooms, por exemplo, né? Cada um vai para uma sala virtual para discutir isso, e você pode até cronometrar. Se você está trabalhando com o Google Meets, como a gente está fazendo aqui, você cria 4, 5 links adicionais, para quando essa hora chegar, você coloca no chat e os alunos vão lá, para ficar 10 minutos, para que eles entrem no consenso. Eu respondi isso, você respondeu aquilo. Por quê? A gente tem que sair dessa nossa conversa com as mesmas respostas. Então, a gente tem que discutir. E aí, então, justamente nessa etapa vem discussion and revision, que é discussão e revisão, e finalmente vem um application activity. O application activity, ele tem muito mais a ver com estudo de caso. Então, eu fiz o teste individualizado, aí eu comparei com o colega, discuti, entramos num consenso ou não, e aí a gente vai olhar para um outro caso. Então, a gente vai fazer um estudo de caso, a gente está falando sobre direito internacional privado ou público, e a gente vai analisar, por exemplo, o cara, não teve um brasileiro surfista que foi condenado à morte na Tailândia, em algum lugar, porque ele estava portando drogas, alguma coisa assim, que é um caso antigo até, né? E a gente vai analisar o que aconteceu, qual que é esse cenário, olhando, né, para essas teorias. E é assim que funciona, basicamente, né? Então, é o Team-Based Learning. E aí, para a gente terminar, né, eu queria, né, vou parar de compartilhar aqui para vocês. Até agora, ok? Alguma pergunta, alguma ideia, alguma sugestão? Faz sentido essa pedagogia aí que eu estou mostrando para vocês, ou não? Dá para usar na aula de vocês? Aliás, a pergunta que eu tenho agora, né, se eu mostrar aqui o próximo slide para vocês, é justamente essa, né? É algo que dá para usar, que dá para inserir na aula de vocês, né? De tudo isso que eu tenho falado aqui, quais são os aspectos desses métodos, né, que você pode utilizar nas suas aulas e por quê? Dá para usar isso? Dá para trabalhar com essa ideia de aula invertida, com essa ideia de team-based learning, né? Dá para... A Bibiana falou que sim. Que bom, Bibiana. Tá me dando insights aqui, ótimo. Mais alguém aí teve um insight ou não? Só a Bibiana. Dá para usar alguma coisa disso, de sala de aula invertida, assim, do jeito que foi pretendido mesmo, em um pouquinho de team-based learning, né? Posso seguir, então? Eu tenho mais uns 2, 3 slides, e aí a gente abre para perguntas, né? Presencialmente, Rafael, presencialmente é melhor, mas é possível adaptar muita coisa. Exatamente, né? Presencialmente a gente tem aquela... A presença física do educador, do professor, ela gera uma cobrança, vamos dizer assim, mais efetiva, né? De você estar ali do lado e pedir uma resposta. A gente tem algumas pesquisas nesse sentido, principalmente para crianças bem jovens, assim, né? Para adultos também funciona, mas para criancinha, o online não funciona bem. Tem um relatório do MIT que fala isso, né? É diferente você colocar numa tela, num iPad, num laptop, enfim, uma pergunta que alguém tem que responder, e você, professor, estar fisicamente do lado do seu aluno e falar o que você acha, né? Você tem uma motivação extra aí. Mas dá para adaptar muita coisa. Assim, com certeza é possível, e a gente sabe disso, né? E aí, para a gente terminar,
e o adulto já está treinado, exatamente, Bibiana. Para a gente terminar, eu acho que isso talvez seja a grande polêmica, controvérsia da nossa era, né? Que o Sócrates é um cara que questionava muito o status quo, que propagava muito, promovia muito ideias que iam contra o sistema, e a gente teve o nosso, né? Eu acho que muitos países teve o Sócrates deles, né? E o nosso Sócrates, eu diria que foi Paulo Freire, que é uma pessoa, uma figura extremamente rejeitada hoje em dia por grande parte da população, né? Uma figura muito mal compreendida, né? Por causa da ideologia marxista, né? A gente não consegue muito, talvez, separar a obra de Paulo Freire com o que ele acreditava, né? Porque muito da obra dele, claro, como em qualquer situação, era permeada pelo que ele acreditava, né? Mas o Paulo Freire, ele é um cara que é, se eu não me engano, talvez o segundo maior autor, o mais citado autor nas ciências sociais do mundo, porque ele teve insights, como disse a Bibiana, ele teve uma contribuição muito relevante, e a contribuição dele, que eu acho que precisa vir à tona, que vocês precisam conhecer, é um pouco o que vem dessas falas dele, né, da pedagogia do oprimido. E ele fala o seguinte, que ensinar não é transferir conhecimento, mas é criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Então, se a gente pensar no Sócrates, ele não estudou muito o que veio antes dele, né? As coisas que vieram antes dele não estavam muito bem registradas, vamos dizer assim. Mas mesmo assim ele criou paradigmas novos, né? Se a gente ficar muito baseado no nosso sistema de ensino atual, a gente vai perceber que a gente replica muita coisa antiga, a gente fica muito preso nesse academicismo, nesse classicismo, né, de ler os clássicos e não fazer muita coisa nova, de aprender muito com a história, mas não propor nada muito progressista, vamos dizer assim. E o que o Paulo Freire quer dizer nesse livro é justamente isso, né, a gente tem que quebrar esses paradigmas, né, e não simplesmente replicar e reproduzir o que os outros estão fazendo atrás da gente e antes da gente. E tem uma frase muito legal do Sir Isaac Newton, né? O Isaac Newton, ele fala que se eu conseguir ver mais longe é porque eu subi nos ombros dos gigantes que vieram antes de mim. Que é muito isso, né? A gente cria o conhecimento como uma construção social mesmo, né? A gente consegue, como nenhuma outra espécie nesse planeta, ler e ver o que os outros fizeram antes da gente. E o Paulo Freire queria muito que a gente fosse além disso, né? Não ficasse simplesmente decorando, memorizando coisas que vieram antes da gente. E aí ele fala dessa dicotomia da educação bancária e a educação libertadora. A educação bancária é aquela que a gente tem, tradicional, que a gente vai na escola para aprender o conteúdo. E o conteúdo ele é depositado sistematicamente na nossa cabecinha, como se fosse uma barreta, né, batendo, martelando na nossa mente, para que a gente lembre desse conteúdo por algum tempo, pelo menos para passar uma prova, né? Educação bancária. A fonte de conhecimento maior é o professor que está ali no meio da sala de aula. Só que hoje em dia isso não é mais assim. A gente tem acesso a muita coisa. Então, a educação ela tem que ser libertadora e questionadora, que tem muito a ver com Sócrates, né? O Sócrates, eu entendo por que ele foi mandado, né, à prisão e foi executado. Ele era um cara irritante, ele fazia muitas perguntas, né? Então, alguém chegava com uma proposição para Sócrates, mas e isso, e mais aquilo, né? O método socrático é isso. E então, ele irritou muitas pessoas. Mas é isso que a gente tem que ter. A gente tem que ter pensamento crítico, tem que questionar os paradigmas, né? E isso faz muito sentido na educação, né, na pedagogia freiriana. E aí ele diz o seguinte também, se a estrutura não permite um diálogo, a estrutura tem que ser mudada. E acho que essa talvez seja a grande lição dessas pedagogias, né? A Maria Montessori, o Loris Malaguzzi, o Steiner Waldorf, que foram pessoas que criaram metodologias diferentes há um século, mais ou menos, metodologias que permitissem que a criança
voltasse àquele tempo de exploração do ambiente, né? Que ela aprendesse com os próprios erros, que ela aprendesse com a vida cotidiana, que ela não que ela aprendesse por uma certa abstração academicista, né? Essas metodologias, hoje em dia, a gente tem muita evidência para dizer que elas funcionam melhor do que o que a gente usa. Então, a gente evoluiu muito rápido como civilização, né, como espécie. Só que a gente não conseguiu acompanhar de uma maneira mais ou menos ali em linha com o que a gente tem evoluído no departamento da educação. Então, quando os gregos falavam de matemática e filosofia e geografia e geometria e música, eles ainda viviam no mundo natural, eles ainda tinham que sair para caçar, eles ainda tinham que viver na natureza. A gente perdeu tudo isso, né, com a evolução do tempo, com a industrialização. A gente ficou muito descolado do mundo natural. A gente consegue tudo com muito mais facilidade hoje. E aí a gente, dentro da universidade, está mais descolado ainda do mundo natural. E eu acho que a gente tem que tentar fazer essa inversão, trazer mais o mundo natural para dentro da universidade, trabalhar com casos reais, trabalhar com projetos, trabalhar com tecnologia, para que a gente possa abstrair e pensar em coisas muito abstratas, pensar nesse academicismo, mas também ter insumos para saber trabalhar no mercado de trabalho, na indústria, no setor de serviços, né? E aí, a minha fórmula aí para vocês, a minha dica eu acho que é educação 4.0, né, para divergir um pouco do Matt Church, que fala da educação 1, 2 e 3.0. A 4.0 ela tem que ter essas três características aqui. A gente precisa de habilidades do século 21, que tem muito a ver com saber usar tecnologia, saber desenvolver habilidades socioemocionais, não é só o cognitivo e memorização, mas é saber trabalhar em grupo, é saber, por exemplo, se autorregular. Tudo isso tem que estar junto, né, do nosso sistema de educação. E também usar tecnologias para fazer projetos. E não é assim, então, assim, aquilo que eu aprendo na universidade tem que ter valor imediato para que eu faço na minha vida. Se eu não quero ser um pesquisador, um autor, escrever livro e publicar, eu também tenho que ganhar alguma coisa dessa experiência universitária. Eu tenho que saber, né, dentro disso, eu tenho que saber pelo menos montar um projeto, desenhar alguma coisa com os meus colegas. E no final das contas, acho que a pontinha da pirâmide tem que ser estratégias baseadas em evidência, como a gente falou ontem, né? A gente tem que entender um pouquinho de como o cérebro funciona, como a mente funciona, para que a gente desenhe experiências mais eficazes de aprendizado, né? Se a gente juntar essas três frentes aí, eu acho que a gente consegue mudar um pouquinho o que a gente vê na ponta, né, da educação, o que sai lá no final da educação. E aí a gente consegue mudar o mundo, né? Já dizia o Gandhi aí, seja a mudança que você quer ver no mundo. Só que eu sou muito idealista, então não sei se eu consegui passar a minha mensagem. Esses são, né, os métodos, as pedagogias que eu acho que são interessantes, e eu espero que vocês conseguiram tirar alguma lição disso, né, que vocês conseguiram refletir um pouquinho sobre como dá para usar isso na prática de vocês, né. Essa ideia de método socrático, de questionamento, de desafiar o status quo, de achar variações para o que a gente apresenta de material na sala de aula, não precisa só ser escrito na era que a gente existe hoje, né? Acho que há 50 anos, ninguém debateria isso, né? A gente tem que ler artigos, a gente tem que ler livros. Hoje, a gente tem os próprios autores dos artigos e livros fazendo sessões ao vivo no Instagram, por exemplo. É possível você assistir o cara que criou aquela teoria falando sobre o que isso significa. E eu acho que isso tem que estar dentro do nosso portfólio, né, de materiais de sala de aula. Mas é isso, gente. Acabou o tempo. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisinha, estou aqui. Muito obrigado pela fala, André. Pontual como sempre, hein, cara? Caramba. Olha, eu tento, né? Vamos lá. Muitos anos aí, né? Tendo que
planejar a aula, então a gente acaba adquirindo essa habilidade aí. Perfeito. Eu vou abrir com a minha pergunta, que era de ontem, mas tem a ver com os 2 dias, e eu gostaria também que logo depois de mim, se qualquer outro professor quiser abrir, manda no chat ali, abre o áudio, conversa aí. A gente quer. Agora é o momento as perguntas, agora é o momento das perguntas. Sim. Meu questionamento é sobre o que você acha sobre isso que eu vou falar. Se é uma coisa boa, se é uma coisa ruim. E quero que você fale que não, isso aqui é uma ideia ruim, não vamos fazer isso. Serei franco, não se preocupe. Nesses 6 meses que vem agora de aula, que provavelmente vão ser todas online, principalmente para as faculdades, e nesses 1 ano que eu passei por aula online, eu consegui pensar em algumas coisas que não estavam dando certo e tal, né? Do jeito que passou para o online do nada. Eu vi muito colega meu de classe desistindo do curso, sabe? Tipo, por motivos de simplesmente ter passado para online, não conseguir se adaptar. Então, eu tiro isso desse ano que passou e fico pensando se algo poderia ser diferente nesses próximos 6 meses. E tiro também de coisas positivas que os professores fizeram. Nessa questão dos pontos, né, que existem as notas, um total de 10 pontos. Eu vi professores quebrando a nota, deixando 8, no caso da Unip, que ela permite isso. 8 pontos a prova, porém 2 pontos o professor pode distribuir da forma que ele quiser. E os professores que conseguiram pegar esses 2 pontos e distribuir de uma maneira usando para participação da sala de aula, eu acho que obtiveram resultados melhores com os alunos. Esses 2 pontos foram utilizados para, por exemplo, não, a gente vai ter um seminário, a gente vai... Ou se você simplesmente abrir o seu áudio numa aula e falar alguma coisa, você garante 5 décimos nessa aula. Eu achei isso interessante. Outro ponto que fez pessoas desistirem é a questão de timidez. Você, inclusive, comentou isso sobre Claro. Às vezes tem alunos que não querem abrir a câmera, não querem abrir áudio e eles ficam isolados. São aqueles alunos que na sala de aula normal não falam com ninguém, às vezes não tem relação com ninguém. E nessa pandemia, por conta do isolamento, esses alunos que já eram tímidos ficaram mais isolados ainda. Alunos que já em sala de aula presencial já estavam até pensando em desistir do curso porque não tinha feito, às vezes, amigo, não tinha feito um parceiro para estar trocando ideia sobre o curso e tudo mais. Perfeito. E isso leva à desistência. Talvez a formação, igual você falou ontem, o professor tem esse poder de dar esse empurrãozinho. A formação de duplas, de simplesmente virar assim e falar, tal aluno vai formar dupla com tal aluno para fazer algum trabalho, isso forçadamente mesmo, porque se você for deixar para eles escolherem as duplas, eles vão escolher já o amiguinho, né? Já vão escolher a galera que vai fechadinha. O professor conseguir dividir em dupla e fizesse de alguma forma um trabalho que fosse necessário mesmo os dois apresentarem, sabe? Os dois conversarem, os dois fazerem a relação WhatsApp, né, que você falou, fazerem a relação de conversar no WhatsApp, de fazer um grupo para eles no WhatsApp, também poderia ser algo positivo. Então, meus 2 questionamentos para você você acha que isso é bom, a divisão dos pontos e fazer obrigatoriamente os alunos correrem atrás desses 2 pontos, divididos em décimos, né, ao longo do semestre, tendo que abrir a câmera, tendo que conversar, você acha que é algo ruim, algo que é perigoso, não deve ser feito? E também juntar esses alunos, né, obrigar eles a virar pelo menos duplas, eles serem duplas, né, tipo, vocês vão trabalhar em duplas a partir de agora. Era isso que eu tinha que perguntar. Eu acho que as 2 perguntas são muito pertinentes e eu fico pensando muito na minha trajetória como aluno de RI também, né? Porque, apesar, assim, as pessoas olham muito, né, para o meu, vamos dizer assim, estado atual da arte, né, do que eu tenho feito, e pensam que eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida, que eu sempre gostei muito de falar e de me conectar com as pessoas, mas a minha vida acadêmica como aluno sempre foi o contrário disso, né? Eu sempre fui uma pessoa muito introvertida, muito isolada, muito na minha. Eu gosto muito de observar e analisar do que, né, explorar e falar e perguntar. Então, até no meu mestrado, né, que foi há pouco tempo, eu ficava mais quieto, eu tentava absorver muito, fazia anotações e depois eu corria atrás de descobrir as coisas, né? Mas, assim, quando alguém me impunha, vamos dizer assim, a necessidade de trabalhar em grupo, eu sempre ganhei algo com isso. Isso, para mim, é muito claro, né? Então, eu penso muito quando eu entrei no curso de RI em 2008,
na AMB Morumbi de São Paulo, que a gente tinha que trabalhar com seminários, né? Então a gente ganhava, como você falou, Ian, né? A gente tinha, sei lá, 2 pontos, 1,5 ponto para apresentação de seminários, né? E o resto era nota somativa de provas, por exemplo, né? E eu lembro que em algumas ocasiões o nosso trabalho junto, né, de se reunir, de pesquisar, de montar os slides, foi muito produtivo, foi muito frutífero, né? Mesmo eu não tendo essa característica natural, né, de me juntar com as pessoas, eu sempre aprendi muito com a experiência, e nos casos que eu não aprendia bem com a experiência, foram casos de que algum elemento, algum membro do grupo não fazia o que ele deveria fazer. Mas mesmo isso me ensinou muito, né? E são coisas que a gente leva para a vida, para o trabalho, né? Para a área de trabalho, né? Você percebe que muitas vezes dentro da sua profissão você vai trabalhar com pessoas que não fazem o que elas têm que fazer. Então isso meio que prepara você para a vida também. Então são aprendizados que a gente não teria se essas coisas não acontecessem. Então eu sou muito a favor, né? De a gente não dar notas simplesmente somativas, e nesse sentido, né, somativa é aquela nota que é muito, ela é muito proveniente de uma prova, ou de um artigo que tem que ser escrito, né, então você vai ter lá tantas avaliações, tantas atividades, que no final das contas, no semestre ou no ano, eles vão somar 10, só que tudo isso você consegue fazer muito individualmente. Então, você não é forçado, num bom sentido, a trabalhar em equipe. E aí você vai perceber que a vida real, você raramente consegue fazer as coisas individualmente. Você vai precisar trabalhar com pessoas, né? Eu acho que isso tem que estar dentro e tem que ser espelhado no nosso sistema de educação. Então, eu fico muito triste de ver que, de alguns anos para cá, quando eu era aluno do ensino básico, que eu tinha lá minhas aulas que 3,5 era nota de prova, 3,5 era nota de trabalhos e, né, exposições em grupo, e o restante aí 2 era nota de participação, e 1 era nota de assiduidade, por exemplo. Hoje em dia tudo tem a ver com prova, com simulado. Então você vai para as aulas de ensino fundamental 1 e 2, essas crianças cada vez mais têm que fazer simulados de Enem. E elas têm que fazer quase toda semana simulados de Enem. Então, elas têm uma prova geral de, sei lá, 5 matérias juntas, que muitas vezes cai no sábado, inclusive, tirando o tempo que elas têm com a família, que é múltipla escolha. E múltipla escolha, ela não avalia muito bem o que você sabe, né? Porque você pode chutar e, no final das contas, você pode acertar alguma coisa. Então, eu fico muito triste de saber que o nosso sistema de avaliação tem focado muito mais nisso do que no trabalho em equipe, no desenvolvimento de competências socioemocionais, né? No trabalho não só individualizado, mas no trabalho individualizado que precisa de pensamento crítico, que não é só escolher A, B, C, D ou E, né? Então, eu acho que isso tem que estar dentro do nosso sistema. E o problema é, eu não vejo como isso vai mudar tanto, né? A gente vai acumulando essas deficiências aí ao longo da educação, e aí vai chegar na universidade, que realmente o que importa para o nosso sistema de educação é você passar alguma coisa, você ter uma nota suficiente para passar uma etapa, uma prova, um Enem, passar a prova da sua universidade, o vestibular, e no final das contas adquirir aqueles pontos para você passar com distinção, sei lá o quê. E aí, na minha universidade, na Inglaterra, eu tive que trabalhar em vários momentos em grupo, e em grupos multiculturais, de pessoas que eram de outros países. Então, eu lembro muito bem que eu aprendi muito. A gente falava sobre o Hofstadter, que é um teórico que fala da teoria de como a gente vê o mundo, de como a gente se porta no mundo em relação à nossa individualidade e ao nosso senso de pertencimento, né, de comunidade. E foi muito interessante trabalhar com essa teoria num grupo que havia uma indiana, né, a Shai, e havia uma chinesa, que na verdade era de Hong Kong, eles não se
auto-intitulam aí de chineses, né? Porque eles estão separados, e trabalhar com uma americana. Então, éramos nós ali, brasileiro, americano, uma indiana e uma chinesa de Hong Kong. E cada um com uma ideia muito particular do que é a sua função dentro da sociedade, se você é mais individualista ou mais comunitarista, né? E isso é um aprendizado que você não tem lendo nenhum artigo ou assistindo nenhum vídeo, né? É você realmente trabalhar com essas pessoas. Então eu tive, e se ninguém tivesse me forçado a fazer isso, se isso não fosse um requerimento do curso, né, de você tem que trabalhar com essas pessoas, porque essa atividade vai ser em grupo, eu não teria feito de livre e espontânea vontade, né? Porque essa é a minha característica. E eu aprendi muito com isso. Então, no começo, é estranho, é meio desconfortável até, mas aí você cria um vínculo com aquelas pessoas, né? Que são amigas até hoje. E o trabalho que a gente fez foi muito bom, né? A gente gravou um vídeo, a gente narrou os slides, né? Cada um com a sua pesquisa e tal. E, assim, eu acho que isso tem que ser muito parte, eu acho que tem que ser uma parte até igual à parte da nota somativa das provas e dos artigos, né? Porque a gente tem que pensar sempre no seguinte: qual é a porcentagem de alunos dentro daquela turma que realmente vai querer publicar alguma coisa e vai viver disso, né? E vai viver da academia. Que o que importa realmente é você publicar um texto acadêmico né, numa revista A1, sei lá. E qual é a porcentagem de alunos que vai ter que trabalhar numa situação que eles têm que colaborar em grupos, que eles têm que trabalhar numa prestadora de serviço, numa organização internacional, e todas essas habilidades a gente consegue desenvolver em todos os níveis da educação. Mas aí a gente tem que planejar, colocar isso dentro das avaliações, senão a gente não faz, né? Perfeito, perfeito. Mas algum professor gostaria de abrir o áudio ou até mandar aqui no chat perguntar? A hora é agora, pessoal. Eu tirei as minhas dúvidas, espero que tenham válido para os outros professores também. Senão a gente já vai encaminhando para o final. Manzi, Bibiane, né? Qualquer professor que quiser perguntar, a hora é agora. Por favor, gente. Senão, vocês podem me mandar um e-mail, vocês têm meu contato também, a gente faz um outro evento aí para falar um pouquinho. Mas eu estou sempre disponível aqui. Bem, aparentemente você conseguiu sanar todas as dúvidas, André. Mas também foram 2 dias de bastante extensivo, hein, cara? Olha, realmente, é bastante informação, mas eu acho assim, eu sempre falo, né, para esses participantes que vão nas sessões que eu dou, se você lembrar de 10% e isso fizer uma diferença, já está de bom tamanho, né? A gente não consegue lembrar tudo, mas a gente tem como revisitar depois, né? Não, perfeito. Bem, vamos encaminhando então para o final. Eu estou deixando aqui disponível no chat o e-mail do CA. Eu penso para o André mandar o EdRocks, acho que é sempre bom mandar o seu site lá, André, o blog, perfeito. Claro, Consegue claro. acesso a você também, né? Lá você vai ter todos os contatos de e-mail, né? Que pode conversar com você. Tá aí o site do André. Eu agradeço demais ao André por mais uma vez entrar nessa empreitada com o CA para poder fazer algum evento único. Obrigado pelos 2 dias, André. Eu acho que você conseguiu entregar um conteúdo que eu acho muito necessário para um dos maiores pilares da educação, que é o professor. A gente não seria nada se não tivesse... Todo mundo aqui já teve vários professores ao longo da vida e vai ter mais ainda. Então, o André trouxe essa palestra incrível em volta de um tema muito importante. Esperamos que, de alguma forma, o CA tenha conseguido fazer... vai conseguir fazer esses próximos 6 meses ser um pouquinho mais leve, né, no ano da docência. Os certificados dos 2 dias, em 2 semanas no máximo, estão no e-mail de vocês. Caso não chegue no e-mail, mande um e-mail para o e-mail do CA, que a gente resolve para você na hora. E o CA espera trazer mais eventos ao longo de 2021, ok? Então, do mais, obrigado, Manzi, obrigado, André, obrigado, Luiz. E as 2 aulas estarão disponíveis no Instagram. Amanhã, provavelmente até amanhã já está lá. Valeu, André. Boa noite. Muito obrigado, Ian. Muito obrigado a todos que participaram. Vocês têm meu contato aí, se quiserem perguntar alguma coisa, estou disponível.